Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, do YouTube, do Instagram, de todas as redes sociais. Recebam aí a paz do Senhor Jesus, que essa paz de Deus que excede a todo entendimento possa repousar em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, dessa feita no livro de Levítico, a partir do capítulo 4, para a nossa meditação. Eu quero convidar a toda a família católica, toda a família espírita, os livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem o seu coração aberto, ama o conhecimento, gosta de estudar, gosta de aprender, quer saber, vem para cá. Vamos ler juntos a Santa Palavra de Deus. Aliás, nós já estamos lendo a Bíblia Sagrada já há um bom tempo. Nós começamos pelo Novo Testamento, nós já estamos cá no Velho Testamento. Então, pega a sua Santa Bíblia. Aqui nós estamos lendo a Bíblia na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida. Não confie em outras versões. É a revista e corrigida e a King James. São as versões mais confiáveis hoje no meio evangélico. As Bíblias católicas anteriores a 1980 também são bons materiais para se estudar a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia? O sacrifício pelos erros dos sacerdotes, capítulo 4 de Levítico. Versículo 1 em diante nos diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco,
todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelos erros do povo, versículo 13 em diante. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o tirará, versículo 14 novamente. E o pecado em que pecaram, versículo 14 novamente. Irmão Gilson está meio sonolento ainda. E o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-lo-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe, versículo 22 em diante. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, versículo 27 em diante. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer,
e assim for culpada. Ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeirinha para a expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados ocultos, capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 em diante. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus beiços para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente, com juramento, ele for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação
do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efá de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio, versículo 14 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer alguma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para a expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Glória a Deus. O sacrifício pelos pecados de ignorância, versículo 17 em diante. E se alguma pessoa pecar e obrar contra alguns de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpado ao Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus, nosso Senhor. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida, diante do Senhor nosso Deus e perante todos os nossos seguidores aqui no Facebook, no YouTube, enfim. Vamos falar com Deus em oração. Vamos agradecer, oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua santa presença para ler a tua santa palavra,
que é digna de toda a nossa atenção, de todo o nosso cuidado, de toda a nossa observância. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor meu Deus, e te agradeço por esta palavra e por cada vida dos que estão aqui agora, meu Deus, acompanhando conosco a leitura da tua palavra e por aqueles que ainda virão a ler esta palavra posteriormente. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa nossos muitos pecados, Senhor. Lava a nossa alma no sangue do Cordeiro, para que possamos, meu Deus, aleluia, ter as nossas vestes branqueadas no sangue de Jesus, para que possamos entrar na tua cidade pelas portas, para que tenhamos direito à árvore da vida, meu Deus, como está escrito na tua palavra. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado, nos diz o apóstolo João, meu Deus. Pai querido, meu Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que esta semente, meu Deus, que está sendo semeada, encontre boa terra no coração deste homem, desta mulher, para que possa germinar, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos para a salvação e para a vida eterna, meu Deus. Senhor da glória, eu apresento, meu Deus, aos nossos lares, às nossas famílias, nas tuas mãos poderosas, meu Senhor. Senhor da glória, repreende todas as nossas enfermidades. Senhor, vem nos livrar de todo o mal, meu Deus, de toda a doença no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos órgãos internos, nas pernas, nos braços, no olho, no ouvido, na garganta, na língua. Repreende este mal agora, Senhor. Pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, coloca um basta, um ponto final neste sofrimento, para a glória do teu santo nome. Esta pessoa que está agora no hospital, que está agora em seu lar, em sua casa, sofrendo, meu Deus, repreende agora, faz cessar toda a doença pelo sangue poderoso de Jesus. Que o sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal e nos trazer a saúde. Meu Deus e meu Pai, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor, repreende, meu Deus, toda a obra maligna, esse espírito imundo que está dentro dessa casa, causando briga, contenda do marido com a esposa, dos filhos com seus pais. Meu Deus e meu Pai, repreende agora, joga esse demônio por terra, meu Deus. Amarra com o sangue de Jesus e repreende toda a obra maligna. Toda força maligna seja queimada agora pelo sangue de Jesus. Meu Deus, meu Senhor, esse espírito imundo que coloca a contenda no lar e na família, que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica, que coloca o vício das drogas, dos tóxicos, dos entorpecentes, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, repreende agora, em nome de Jesus, esse espírito imundo que coloca o vício da prostituição, do adultério, da fornicação, esse espírito imundo que coloca o vício dos jogos de internet, dos jogos de rede, dos jogos de computador, meu Deus e meu Pai, da tela do celular. O sangue de Jesus repreende agora todo mal, toda obra maligna,
que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa fé. O sangue de Jesus tem poder para nos dar vitória. Meu Deus e meu Pai, eu oro em favor deste pai de família, desta mãe de família. Ó meu Deus, que são chefes de suas casas, responsáveis pelo sustento, pelo provimento, meu Deus. Que tu possas, meu Deus poderoso, em nome de Jesus, abrir a porta de um bom trabalho, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho, para esse pai, para esta mãe de família, levarem o sustento, Senhor meu Deus, para dentro de suas casas, para junto dos seus filhos. Ó Deus poderoso e maravilhoso, eu oro ainda, Senhor, em nome de Jesus, em favor das nossas vidas, meu Deus. Senhor da glória, nós temos visto, meu Deus e meu Pai, pelos sinais que estão se passando mundo afora, principalmente, ó Deus, nesse mês de junho, de 2026, quantas obras terríveis, quantos terremotos, quantos sinais no céu e na terra, e vulcões, e vendavais, e tempestades, e tormentas, e tsunamis. Senhor Jesus, afora as guerras, a pestilência, as doenças que nós temos visto, meu Pai do céu. Agora há pouco lá na Venezuela, meu Deus, quantas mortes, quantos corpos estão espalhados pelo meio da rua, meu Deus, sem capacidade técnica das autoridades, meu Deus, para fazer, aleluia, o recolhimento desses cadáveres. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia do povo da Venezuela e do Japão e da China e de onde mais, meu Deus, estão acontecendo esses terremotos. Pai querido, esses vulcões que estão explodindo, Senhor, são todos sinais da volta de Jesus. A terra está gritando, meu Deus, Jesus está voltando, e a humanidade, meu Deus, não está entendendo, meu Pai, o clamor da terra, o gemido, meu Deus e meu Pai, as dores de parto. Senhor, desperta essa alma que está perecendo, este homem e esta mulher, desperta as nossas vidas, meu Deus, para os acontecimentos desses últimos dias. Socorre a humanidade, ó, vem em socorro daqueles que te são preciosos, meu Deus, daqueles que te são escolhidos, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, aceita a nossa humilde oração, não nos lances da tua presença, não retires de sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor, mas dá-nos da tua graça, da tua misericórdia, perdoa os nossos pecados e fica conosco, meu Deus. Nos ajuda a guardar esta palavra que temos lido nas tábuas de carne do nosso coração. Como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Deus. Ó Pai eterno, Deus maravilhoso, santo, justo e verdadeiro é o Senhor. Fica conosco, continua nos abençoando, é o que eu te peço encarecidamente, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém
e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida. Deus abençoe a todos que estão acompanhando ao vivo, aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, mas irão assistir este vídeo posteriormente nas nossas redes sociais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Corram para os pés do Senhor. Olha que Jesus Cristo está voltando, o Rei, ele vem buscar seus escolhidos, mas ele vem também ajustar contas com os demais moradores da terra. Todo homem, toda mulher que ouviu a palavra de Deus e não deu crédito à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.